Eu acho que você ficar fazendo na risca lá, pô, tem que ser 80-20, eu acho meio esquisito. Eu tenho 100% best. A questão de porcentagem, eu estou um pouquinho contrário, porque eu fico imaginando o seguinte, vamos supor que o cidadão coloca ali 80-20, perfeito, mas de repente Bora, vamos falar um pouquinho sobre Braskem, Bruno. Aconteceram alguns fatos que foram bem lamentáveis, né, a respeito da empresa lá. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a galera, eu vou comentando também, a gente vai lendo aqui e vamos para cima. Tranquilo. Bom, só para a gente colocar aqui um contexto geral, né, a Braskem, ela pegou ali uma região de Maceió, que estava operando desde 2002. O que eles faziam? Uma estação de salgema. É das matérias que eles utilizam em toda a cadeia produtiva. Qual foi o grande ponto? A conversa mudou um pouquinho a partir de 2018, quando, salvo engano, no primeiro trimestre ali, teve algum tremor. Então, as vias públicas ficaram rachadas, os prédios também. E um ano depois, 2019, veio, então, um relatório, um estudo geológico, falando, olha, tem alguma coisa que está acontecendo e pode estar relacionada à Braskem. E aí, desde, então, 2018 até o atual 2023, vários acordos, áreas que foram afastadas, aquele rebaixamento do solo. Para quem ainda não entende muito bem, o que acontece? A estação de salgema acontece a quase 1 quilômetro de profundidade. Então você tem a cidade aqui de Maceió, e aqui está tendo a extração das minas. Só que você estava extraindo lá embaixo, e as máquinas começaram a extrair embaixo da cidade, de alguns bairros. Você vai fazendo praticamente um grande buraco ali de maneira bem simples, e isso acaba desestabilizando todo o solo. Isso aí a gente está colocando milhares de vidas e milhões de investimentos de pessoas, de sonhos, de prédios naquela região. E de lá para cá tem acontecido toda essa negociação para tentar reparar esses danos. A gente não vai entrar aqui na questão de política, nunca vai ser o nosso foco na AGF, né, mas saibam que esse tipo de comportamento, esse tipo de problema, todos os investidores têm que estar atentos, porque a gente está falando de governança. Não adianta nada você ter números maravilhosos se você não tiver governança. Basicamente é isso, Fabião. É isso aí, Brunão. Pessoal, muita gente pergunta para nós se Braskem é uma boa pagadora de dividendos. Inclusive o Ângelo está fazendo essa pergunta, acho que o Rafael fez um pouquinho lá em cima também. Pessoal, a Braskem, ela é uma empresa que entrou assim, no radar de uma forma negativa dos investidores em relação por conta do noticiário, né, infelizmente, do que aconteceu. Mas, assim, via de regra, não é uma ação que está dentro dos setores best que a gente sempre fala. Por quê? Porque não é uma ação... digamos assim, é uma empresa ligada a commodities. Então a gente está falando de uma empresa que não é uma pagadora de dividendo de forma tão constante, ela não tem uma previsibilidade tão grande como outras empresas, por exemplo, no setor bancário, no setor de saneamento, no setor de seguros, o best que a gente fala sempre por aqui, né? Então, pessoal, quando a gente fala de empresas como Braskem, Unipar, Vale, esse tipo de empresa, Suzano, por exemplo, você deve entender, na minha visão, Bruno, acho que talvez possa concordar comigo ou não, a gente vai falando aqui, mas o fato é, se você ainda não tem uma carteira consolidada através de dividendos, ou seja, uma carteira que seja fundamentada em dividendos, que te pague dividendos de maneira constante, com fluxos bem gordinhos, digamos assim, de dividendos, talvez não seja um bom caminho você começar comprando empresas que não tenham esse fluxo, né, que estejam fora desses setores, né? Eu conheço pessoas, viu, Brunão? Eu conheço investidores que só têm empresas nos setores best e está muito feliz com isso aí. Eu sou uma delas, olha só, prazer a todos. Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, não é nada proibido você investir fora disso, tá? Mas você deve saber o que você está fazendo, porque essas empresas podem parar de pagar dividendos de uma forma abrupta, isso pode acontecer, já aconteceu no passado, né? E você provavelmente não vai ter estômago para aguentar isso, tá? Então, quando a gente faz uma carteira bem fundamentada em setores best, você está bem próximo, o mais próximo possível, na minha visão, no mercado de ações, de dormir tranquilo, porque você está sempre recebendo fluxos constantes de dividendos. É isso, Brunão? Cara, eu concordo 100% com você e eu gosto muito da ideia de escadaria.
O cara tá lá no primeiro degrau, ele tem que começar com feijão com arroz, pega ali um banco, uma elétrica, sem nenhuma emoção, até porque se estiver buscando emoção no mercado, julgo eu que já tem alguma coisa errada, né? Eu recomendo todo mundo saltar de paraquedas, que vai ter muita adrenalina. Mas nas ações, fica focado nessa questão mesmo daquela monotonia, daquela coisa chata, morosa, mais tranquila. Começou a ter uma carteira mais robusta, começou a ter uma recorrência, opa, vamos olhar um pouquinho para a oportunidade? Não tem problema nenhum, mas a gente está falando aqui da questão do único ponto que arrebenta todo investidor, que é o psicológico. Então, se você for olhar ali em 2021, Braskem, pela plataforma da GF+, entregou 11,5%. Pô, maravilhoso. Mas vamos olhar um pouquinho para trás, não teve dividendo. 2022, 3%. Então, eu brinco que é aquela empresa eletrocardiograma. Vem, vai e volta, vem e volta, vai e volta. E aí, de repente, dá um porradão, todo mundo fica falando, nossa, que maravilha, canto da sereia, se arrebenta, não entende do negócio. Commodity, como você falou, é um negócio completamente imprevisível. Dá para ter dividendo ali? Dá, mas não é previsível. Então, assim, eu entendo nessa questão de escadaria, tá? Eu me sinto confortável em, pelo menos, construir o basicão primeiro, para depois olhar isso aí. Sensacional. O Leonardo, ele faz uma pergunta aqui que é pertinente, né? Ele fala 80% best e 20% oportunidades. Leonardo, eu acho que é legal assim, em tese é muito legal você fazer esse negócio de 80 aqui, 20 aqui e tal, não sei o quê. Na prática, eu já acho um pouco difícil, porque se você segue a nossa estratégia, você está todo mês aportando lá, né? Então, eu acho que você ficar fazendo na risca lá, pô, tem que ser 80-20, eu acho meio esquisito. Eu posso te dar uma experiência minha, eu tenho 100% best. E há 19 anos, tá, Leonardo? Não, é bem isso. Então, assim, e é um negócio que você navega tranquilo, sabe? Então, eu acho que vai de perfil, não é isso, Brunão? O que você imagina? Questão de porcentagem, eu estou um pouquinho contrário, porque eu fico imaginando o seguinte, vamos supor que o cidadão coloca ali 80-20, perfeito. Mas, de repente, a participação de Banco do Brasil, por exemplo, começou a valorizar muito, e hoje ele está com 95% best e 5 oportunidade. Isso faz algum sentido pensar em reequilibrar a carteira? Na minha cabeça, não. Se outras best continuarem baratas, eu vou aumentar a quantidade em best. Não vou. Então, essa porcentagem, eu acho que no início ela talvez traga um pouquinho de tranquilidade para quem está planejando, mas na hora que você executa toda a sua vida de investidor, você vê que não é tão trivial assim. Puta, eu vou ter que vender uma best porque aumentou muito a porcentagem, vou ter que comprar uma oportunidade porque está com uma porcentagem pequena. Para mim, Bruno, não faz muito sentido. Tá? Eu não me prendo à questão de porcentagem, não. Perfeito. O Francis Duque, ele fala assim, abaixo dos 19, estou lançando venda de put. Pessoal, olha, a gente não tem nada contra a venda de opções. Eu acho que a primeira coisa, Francis, vai lançar put com a grana. Vai vender put, tem a grana para comprar caso você seja exercido, tá? E 2, tem estômago para... Eu acho assim, você vai vender put... Minha visão, tá, Brunão? Vê o que você acha aí, como é que você aplica isso. Venda de put é um negócio que eu particularmente faço, mas com dinheiro para ter caso eu seja exercido, numa ação que eu quero ter, quem sabe, para o resto da vida, tá? Então, é uma empresa que eu quero ter para o resto da minha vida, que pague com dividendos com uma puta de uma boa frequência, e é isso. Esse é um grande cenário para fazer put, né? De preferência quando está caindo tudo, né? Quando dá uma queda maior, mas assim, num preço que você quer comprar, que você quer pagar. Mas assim, Bruno, eu vou te dizer uma coisa ruim, viu? Eu não tenho feito muito put, sabe por quê, cara? Uma vez eu fiz Banco do Brasil faz um ano, Brunão. Se eu não me engano, eu não sei quanto tempo faz, na verdade, mas era tipo R$28 que eu lancei, a ação tava 32, caiu para 30, eu lancei a 28, ela foi para 26 e no dia do exercício ela estava R$31, eu deixei de comprar. Claro que eu podia ter feito outra manobra, mas deixei de comprar uma ação que eu já queria. Então tem isso na put também, que é algo que eu não gosto, né? Mas eu acho que se o rapaz pergunta estiver tranquilo quanto a isso, manda ver, né, Brunão? O que você pensa? Cara, opções, eu gosto muito de colocar de novo naquela nossa escadinha, né? Eu acho que o mundo de derivativos, de maneira geral, ele é um universo. E se a gente for pensar em opções, você vai usar um pequeno capítulo
para aplicar o jeito Barsi de investir. Então foi exatamente o que você falou. Uma empresa que você quer, que você talvez tenha ali um 13º ou um valor a receber mais para frente, só que você está muito satisfeito agora em pagar um preço que você já quer fixar. Pô, maravilha. É um movimento, até algumas pessoas já vieram e falaram assim, Bruno, eu faço desse jeito. Eu entendo que é a maneira mais segura. Dentro do dinheiro, bonitinho, tranquilo, sem ficar colocando porcaria na carteira só por causa do prêmio, né? O pessoal começa a misturar as coisas, e é uma coisa que você, Jean, Felipe e a Luísa falam demais. A gente precisa ter foco. Se o cara começar a aplicar 1000 coisas de todas as maneiras possíveis, ele vai ver que ele está começando a ter um custo psicológico muito grande. E no final do dia não vai ter resultado. Então, acho que assim, quem manja de opção, maravilha, mas entenda que eu, pelo menos, só uso um pequeno capítulo. O resto eu nem não fico mexendo, não. Eu conheço gente que manja muito de opção e não juntou uma ação há uns 7, 8 anos já na Bolsa de Valores. Você acredita, rapaz? Não dá. Fica viciado em ganhar taxas.